Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de teologia, do nosso webinar. Essa é a aula 3, não é? O webinar de hoje, dia 19 de janeiro de 2026, tá bom? E qual é o título da aula de hoje? Vamos ver. É a arquitetura divina das Escrituras. Lembrando que a aula passada, do dia 12 de janeiro, foi sobre o contexto. O título, o contexto é rei. Hoje eu quero dar uma pincelada rápida sobre alguns padrões bíblicos. Isso é para ajudar você a memorizar, ok? Falamos sobre o contexto, agora vamos falar sobre padrões. Então, desvendando os padrões que revelam a coerência e o propósito unificado da narrativa bíblica, tá bom? Então, vamos começar com esta afirmação de que a Bíblia é uma sinfonia e não uma coletânea. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, 70 se você entender que o livro dos Salmos, na realidade, não é um livro só, são cinco, né? Escritos por cerca de 40 autores ao longo de 1500 anos. No entanto, ela conta uma história única, uma história totalmente unificada. Nesta apresentação, usaremos números como chaves para explorar a arquitetura teológica e histórica que unifica toda a Escritura. Então, a maneira de você memorizar a Bíblia é usar estes padrões. Eu não vou esgotar os padrões, eu vou apenas citar exemplos, tá bom? Número um, o que você pode pensar a respeito da Bíblia ou com o que você pode associar o número um? Então, o número um vai falar sobre unidade. A unidade da Escritura, um único fio condutor. Vamos falar aqui de unidade e também de dualidade. Então, há um só Deus, o centro de toda a revelação. Que mais? Há um só batismo, há um único jeito de entrada no céu. É uma única vida, uma única, perdão, a entrada única na vida de fé. Há um único ou uma única verdade. Toda escritura revela uma mesma realidade. Há um único caminho de chegar aos céus, ou de eh, se reconciliar com o Pai. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o caminho que conduz à vida eterna é um só. E também nós poderíamos associar com o número um, que há uma só fé. Isso aqui são todas afirmações bíblicas, ok? Uma só fé, confiança que une todos os crentes. Então, há um só Deus, um só batismo, uma só verdade, um só caminho, uma só fé, um só destino. Então, a promessa de vida eterna para os que creem. Então, a Bíblia propõe um único destino. Claro que nós estamos sem Deus num destino contrário aos céus. Então a Bíblia propõe você escolher um outro caminho, o caminho da vida eterna. Continuando ainda com o número um, podemos falar que a Bíblia fala de uma só salvação, disponível apenas pelo Senhor Jesus Cristo. Há um só e único mediador, o Senhor Jesus Cristo. Entre Deus e os homens, só há um. Podemos falar também que a Bíblia apresenta um único plano de redenção. Falaremos mais detalhadamente sobre o que significa isso, não é? O papel do Redentor, do Goel, lá no livro de Ruth. Mas por enquanto basta dizer isso, que de Gênesis 3:15 até Apocalipse, a história da redenção do homem com Deus é apresentado ali nesse plano único. 3:15 é porque é a primeira promessa messiânica mencionada na Bíblia, não é? E, obviamente, há um só livro. A Bíblia, como eu já falei, são 66 livros, 70 se você entender que os Salmos são cinco livros, mas a história é coerente. Há uma única coerência interna, apesar da diversidade de autores. É igual uma universidade. A universidade é composta de várias faculdades, onde o conhecimento é separado, dividido, mas combinado em todo o conhecimento humano, não é isso? Dando continuidade, então, agora ao número 2. O que você pode associar na Bíblia que contém o número 2? Vamos falar aqui, então, de novo, né, de unidade e dualidade, a unidade das Escrituras e seus contrastes. Por exemplo, os dois testamentos,
promessa e cumprimento. Então, no Antigo Testamento, nós temos a preparação, a promessa, a expectativa. Podemos dizer que o Velho Testamento contém o Novo escondido e o Novo contém o Velho revelado. Portanto, Velho Testamento, preparação, Novo, o cumprimento, a revelação plena em Cristo e a expansão, promessa e cumprimento. O que mais poderíamos falar ainda do número 2? A Bíblia fala de duas criações, os céus e a terra, duas dimensões de realidade diferente. Um universo físico e um universo espiritual. Um mundo empiricamente mensurável e outro que só pode ser revelado pelas Escrituras. Também há duas alianças, a do primeiro Adão e a do segundo Adão. O primeiro Adão representa o esforço humano de tentar resolver seus problemas. O do segundo Adão é o Messias, que representa o descanso que só Deus pode nos dar. Temos ainda as duas eras. Os irmãos lembram lá em Mateus capítulo 28, que o Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A palavra século ali significa era ou época. É a palavra grega, né? Que nós podemos traduzir dessa maneira. Então, na mentalidade hebraica, na mentalidade dos judeus, temos duas eras. A era presente, marcada pelo domínio do inimigo, portanto, a era de Satanás, e a era vindoura, que é marcada pela presença do Messias, a era messiânica, marcada também pelo cumprimento profético. O que mais podemos associar com o número 2? Essas duas realidades em tensão: fé e obediência, vida e morte, salvação e perdição. Não é? Então, nós temos, aliás, poderia ser ali fé e desobediência, ou fé e incredulidade na realidade. Não é? Nós temos essa tensão, como João apresenta ali no seu prólogo, em João capítulo 1, ele fala desse contraste, né? De morte, vida, céu e terra, etc. Temos também a história dos dois caminhos, não é? A trajetória humana e a obra divina que redime. Né? Os irmãos conhecem bem essa história, até em quadros pintados aí por vários pintores, né? Dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O número 3, o que vem à mente quando falamos o número 3? Da Trindade? Certamente, né? E gostaria de falar aqui do protagonismo, por exemplo. Então, a Trindade é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós podíamos falar, por exemplo, que você pode entender a revelação bíblica como o protagonismo diferente de cada uma dessas pessoas. Então, o Pai, ele é o protagonista no Velho Testamento. O Filho, ele é o protagonista no Novo Testamento. O Pai aparece apenas com a voz que vem do céu. E o Espírito Santo, ele é agora o Deus que está conosco, porque apesar do Senhor Jesus Cristo, de fato, ter sido o sacrifício capaz de nos reconciliar com Deus, é o Espírito Santo que nos revela essa verdade. É o Espírito Santo que nos persuade do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos ilumina. E também foi ele que iluminou, não é, os autores bíblicos a escrever o que escreveram. Então, em termos de protagonismo, o Pai, no Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento e o Espírito Santo agora. Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo não viria se ele não fosse, dando a entender que apenas uma das pessoas da Trindade estão aqui conosco, uma por vez. Além disso, podemos falar que o Pai é o autor do decreto, o autor da história, é ele que tem a criação na sua mente, mas quem executa, quem cria a criação, céus e terra, é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o aplicador, quer dizer, aquele que nos revela estas verdades. O que mais podemos aprender de três na Bíblia? Aos três ofícios através dos quais Deus se comunica com a sua criação: o ofício do profeta, do sacerdote e do rei. O profeta é o porta-voz de Deus, é a pessoa que fala em nome de Deus. No Velho Testamento, a profecia apontava para o futuro. No Novo Testamento, aponta para o passado, porque tanto a profecia do Velho Testamento como a nossa agora do presente aponta para o Senhor Jesus Cristo, aponta para a cruz, aponta para o sacrifício de Cristo. Então a perspectiva profética nossa agora é para trás, não para frente. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, e o rei é o que representa a autoridade. O Senhor Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Então, ele tem esses três ofícios. Ele nos representa diante de Deus e também é o nosso profeta revelando Deus para nós seres humanos e também é o autor, perdão, tem toda a autoridade. O que mais de três podemos aprender? O Velho Testamento, na Bíblia hebraica, está dividido em três partes. O Velho Testamento é dividido em lei, profetas e escritos. A lei contendo os 5 livros de Moisés, conhecido na nossa Bíblia cristã como o Pentateuco. Depois vem uma série de livros, na Bíblia hebraica chamado de profetas, são 21 livros, subdivididos em profetas anteriores, posteriores e os 12 menores. E a terceira parte chamada de escritos, e em outros casos também chamado de salmos, porque é o livro dos salmos que encabeça essa lista de 13 livros. E o Senhor Jesus Cristo, mencionando essa divisão, disse em Lucas 24:44, importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele mesmo testifica desta divisão ali da Bíblia hebraica, né? Outras coisas de três. No Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, verso 2, aparece ali Moisés representando a lei, Elias representando toda a classe profética, e o Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento tanto de Moisés, quer dizer, do Pentateuco, como também as profecias dos profetas. Eles sempre falam apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo, o rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos trasladados. Então, Moisés, lei, Elias, os profetas, o Senhor Jesus Cristo, o cumprimento e a autoridade suprema sobre ambos. O que mais de três tem na Bíblia? Tem os três grandes julgamentos. Não é? Temos o julgamento mencionados ali em Gênesis capítulo 6, que se refere ao dilúvio, né, global. Temos também o julgamento de Sodoma e Gomorra, lembrando que tanto no dilúvio quanto no julgamento tipológico de Sodoma e Gomorra, havia apenas uma única pessoa justa. No caso do dilúvio era Noé, no caso de Sodoma e Gomorra era Ló, o sobrinho de Abraão, que habitava ali naquela cidade. E a Bíblia fala de um terceiro julgamento futuro universal. Então, o Senhor Jesus Cristo fala que no final dos tempos, é, o, o final dos tempos seria semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra e também nos dias de Noé, onde o Senhor Jesus Cristo usa uma série de verbos para ilustrar a riqueza material do mundo, né? Onde as pessoas compravam, vendiam, casavam, davam em casamento, etc., dando a entender que de fato havia grande prosperidade, não é? Como Ló também percebeu isso na região de Sodoma e Gomorra, mas a destruição estava próxima. Então, à medida que nós avançamos no que diz respeito à nossa capacidade de produzir riqueza, nós ao mesmo tempo também nos aproximamos do final dos tempos. E ainda há três conjuntos de festas mencionados no Velho Testamento. Três que já foram cumpridas em Cristo, que é a Páscoa, Primícias e Pentecostes, que ocorre perto ali da primavera, no mês de Nissan, também chamado de Abib em hebraico, não é? A Páscoa dia 14, Primícias dia 17 e Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Mas ainda há três festas mencionadas na Bíblia que o Senhor Jesus ainda vai cumprir, que é o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês de Tishri, depois tem o Yom Kippur, que é o dia 10 desse mês, e tem a festa dos tabernáculos, que é entre os dias 8 e 22 desse mesmo mês. São festas ainda que vão ser cumpridas e vamos falar sobre isso quando a oportunidade chegar. O que que você pode lembrar de quatro da Bíblia? O que que vem à mente quando você pensa no número 4? Como é que eu posso associar esse número com a Bíblia? A primeira coisa que vem à mente talvez seria essa apresentação do Messias, do Senhor Jesus Cristo, ou as suas quatro identidades nos quatro evangelhos, né? Mateus, por exemplo, apresenta o Senhor Jesus Cristo como rei. O foco ali de Mateus está na realeza do Senhor Jesus Cristo e na genealogia davídica. Lucas apresenta o Senhor Jesus Cristo como o homem. Inclusive, a genealogia de Lucas, ela vai até Adão, enquanto a de Mateus para em Abraão. Por quê? Porque o foco de Lucas é apenas mostrar a humanidade de Cristo. É a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo, a sua compaixão e também a inclusão social que ele é revelado nesse evangelho, né? Marcos já não traz genealogia porque ele apresenta Jesus como servo. Servo não precisa de genealogia, né? Só filho de Deus é suficiente ali para Marcos. No Evangelho de Marcos, então,
fala muito de uma ação imediata, fala de milagres e serviço, e também retrata aí o sofrimento do Senhor Jesus Cristo como servo sofredor. João tem uma posição completamente diferente, não é diferente dos sinópticos. Então, João apresenta Jesus como o Logos, que é o título mais alto que uma pessoa pode ter, né? Então, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne. Então, assim, nós temos o número 4 associado imediatamente com essas quatro identidades do Senhor Jesus Cristo. Também podemos usar o número 4 para se referir a esses padrões de intervenção de Deus na humanidade. Então, há quatro grandes intervenções, não é? Uma na época de Moisés e Josué, outra na época de Eliseu, de Elias e Eliseu, e outra na época do Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Essas três primeiras intervenções de milagres, ou de sinais e milagres, trouxeram com elas também grandes julgamentos, não é? Como na época de Moisés e Josué, não só o julgamento ali dos deuses do Egito, mencionado em Êxodo capítulo 12, mas também Josué, quando entra na terra de Canaã, também habitada por vários povos inimigos de Deus, Deus traz grande julgamento àquelas nações, entre os cananeus, heveus, são sete grandes nações, às vezes o Velho Testamento menciona outras três mais, mas a lista é mais ou menos cinco nações. Então, a outra manifestação de sinais e milagres, a de Elias e Eliseu, fala desse confronto com os falsos profetas e aponta ali também uma apostasia por parte dos israelitas e a luta pela preservação da fé. Também associada com o julgamento, porque o reino do norte foi totalmente condenado, como nós sabemos, né? Nenhum dos 19 reis do reino do norte se converteram, todos foram após o pecado de Jeroboão. E a terceira manifestação de sinais ou milagres, né, essa terceira leva, aparece justamente na época do Senhor Jesus Cristo e na época dos apóstolos. É a inauguração da nova aliança e fundação da igreja. E traz julgamento, como lemos em Colossenses 2,15, onde o Senhor Jesus Cristo, onde Paulo, aliás, diz que o Senhor Jesus Cristo expôs à vergonha os poderes e potestades que governavam esse mundo. Então, do mesmo jeito que lá em Êxodo capítulo 12, verso 12, a Bíblia fala que Deus, como é que se diz, derrotou os deuses do Egito. Então, o Senhor Jesus Cristo também faz essa derrota aqui em Colossenses 2,15. E o Senhor Jesus Cristo agora menciona uma quarta leva, uma quarta onda de sinais e milagres, mas ele diz que não vem da Trindade. Não é Deus, nem o Senhor Jesus Cristo, nem o Espírito Santo que faz isso. Ele fala que no final dos tempos, quem vai trazer esta leva, esta onda de milagres ou de sinais extraordinários é o próprio inimigo. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados de tão perfeitos que seriam, ou que serão, na realidade, esses sinais. Ainda falando sobre esses sinais, nós podemos agora focar nesses sinais, é, falando dos ciclos, né, de poder e manifestação, a dinâmica da autoridade divina. Então, lá na época de Moisés e Josué, eles estavam associados com a libertação do povo. Na época de Elias e Eliseu, era o juízo sobre a idolatria, que assolava ali o reino do norte. Na época do Senhor Jesus Cristo, é a manifestação de autoridade e poder que o Senhor Jesus Cristo tem sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte, sobre espíritos imundos, etc. Né? E essa quarta manifestação é o poder de Satanás sobre a humanidade, usando a sedução, não é? Através dos sinais. Claro, explorando a fraqueza do ser humano nessa área. O número 5. Como é que você associaria o número 5 à Bíblia? Ou quais são os padrões de 5 que você acha na Bíblia? Vamos ver aqui algumas categorias, né? As genealogias estruturais, os 5 tipos de sacrifício e os 5 fundamentos da promessa. Enquanto as genealogias nos traz uma noção de tempo, os 5 tipos de sacrifício mencionados em Levítico nos dá uma noção de relacionamento. E os 5 fundamentos da promessa nos dá uma noção de identidade. Então, de novo, noção de tempo, noção de relacionamento e noção de identidade. Então, as 5 genealogias estruturais mencionadas no Velho Testamento se dividem em duas partes. São duas listas de 10 gerações cada, a primeira começando de Adão e terminando em Noé, a segunda de Noé até Abraão. Isso aí está nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, os primeiros 11 capítulos de Gênesis. A partir de Gênesis capítulo 12, o Velho Testamento está estruturado
com 3 listas de 14 gerações cada, de Abraão até Davi, isso é, dos patriarcas até a monarquia, de Davi ao cativeiro, quer dizer, do reino unido até o juízo nacional, ali da nação de Israel, e o terceiro, do cativeiro até o Senhor Jesus Cristo, portanto, de restauração até o Messias. Lembrando que o Velho Testamento não termina em Malaquias. O Velho Testamento termina com João Batista, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, não é? Que a lei vigorou, a lei e os profetas, eles vigoraram até João. A partir de João que começa o Novo Testamento, ok? Os 5 tipos de sacrifício, não é, mencionados no livro de Levítico nos dá uma noção agora de relacionamento. Então, enquanto as genealogias nos traz à mente uma estrutura temporal, essa agora vai nos trazer uma noção de relacionamentos, ok? E esses sacrifícios se subdividem em 2 grupos. O primeiro grupo vamos chamar de expiação, que são sacrifícios obrigatórios, e tem a segunda parte que poderíamos chamar de cheiro suave ao Senhor, que são sacrifícios voluntários. Um é para pedir, ou perdão, para lidar com o pecado e a culpa, e o outro é para adoração e entrega. Vamos ver então esses 5 sacrifícios. Então, o primeiro é o holocausto, a oferta queimada, não é? Que é uma consagração total a Deus. A oferta é inteiramente consumida pelo fogo, simbolizando entrega completa. A segunda, a oferta de manjares, é uma oferta de gratidão e serviço. A oferta é a oferta sem derramamento de sangue, reconhecendo que toda provisão vem do Senhor. E já a terceira é uma oferta de sacrifício pacífico, né? Selamim, que ela significa o quê? Comunhão e paz com Deus. É a única oferta em que o adorador participa da refeição junto ao altar. E as duas últimas, nós temos então a oferta pelo pecado, que é a expiação e purificação, trata dos pecados involuntários, lidando com a mancha do pecado e a necessidade de purificação. E temos a quinta e última oferta, que é a oferta pela culpa, a SAM, que significa o quê? Reparação e restauração. Exige não apenas o sacrifício, mas também a restituição pelo dano causado. E o que mais de 5 que nós podemos ainda lembrar na Bíblia, né? Os 5 fundamentos da promessa. Então, Deus fez uma promessa a Abraão e nós podemos dizer que os primeiros 3 fundamentos têm a ver com a noção de identidade. Então, é prometido uma terra ou uma herança, Gênesis 12, né? Lá com a promessa é, que Deus fez a Abraão, né? O palco geográfico onde a redenção seria encenada. A segunda coisa é o povo eleito. Deus escolhe um povo, os descendentes de Abraão, né? Esse seria o veículo humano escolhido para trazer o Messias humano. E a terceira coisa seria a lei, a Constituição, a estrutura moral, civil e espiritual que define o caráter da nação santa. Então temos aqui as 3 primeiras promessas, ou perdão, os 3 primeiros fundamentos que dão uma noção de identidade. A terra, o povo e a lei é o que dá identidade ao povo de Israel, povo escolhido para trazer, como eu disse, para servir como um veículo para que estas promessas fossem cumpridas. E as duas últimas nos dão uma noção de habitação e acesso. Então, o templo, não é, que marca ali a presença de Deus, é o lugar da habitação divina entre os homens, centro da vida nacional. Lembrando que esse templo, né, ele foi destruído e o Senhor Jesus Cristo disse que ele o reconstruiria em 3 dias, se referindo ao seu próprio corpo. E por extensão também, o crente passa a ser esse templo onde Deus habita, pois Paulo fala sobre isso, né? Que o nosso corpo é o local onde Deus habita, porque o último lugar que Deus quer conquistar é o nosso coração. E ele conquista, obviamente, demonstrando o seu amor por nós ao entregar o Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, e a quinta coisa, claro, é o Messias, que é o acesso definitivo a Deus, né? Já prometido em Isaías 53, Jeremias 31, que fala da nova aliança, né? E também as passagens no Novo Testamento, como João 14, Hebreus capítulos de 9 a 10, fala de tudo isso, né? Cumpre todos os pilares anteriores, o verdadeiro tempo e acesso pessoal e definitivo a Deus. Agora vamos ao número 6. O que o número 6 nos traz à mente em relação à Bíblia, né?
vamos falar aqui das alianças bíblicas, que é a espinha dorsal da redenção. Então, a primeira aliança que Deus faz é com Adão, que é condicional, é vida pela obediência, não é? E faz a promessa redentora ali em Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica da Bíblia. Depois Deus faz uma aliança com Noé, que também tem um caráter, também não, essa tem um caráter incondicional, desculpa, né? Mas ela fala da preservação da humanidade. Depois tem uma aliança que Deus fez com Abraão, essa também é incondicional, fala da terra, da descendência e da bênção universal, né? A terra ali, a herança, né? Bom, quando tivermos tempo, vamos falar bem detalhadamente sobre essa promessa, porque ela é muito importante. A próxima aliança seria a aliança com Moisés, que também traz um caráter condicional a essa aliança. A promessa é de bênçãos pela obediência à lei, mencionada em Êxodo capítulo 19 em diante. Depois tem a aliança com Davi, encerrando um primeiro ciclo ali de 14 gerações, que vai de Abraão até Davi. Lembrando que nessas gerações, não é, de 14 em 14 gerações, há sempre um marco e também uma conclusão. Essa aliança, ela é incondicional, ela tem como objetivo, né, como é que se diz? Criar ali um tipo, uma sombra de um rei que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Um filho de Davi, não é? Então, uma dinastia e um reino eternos, não é? Segundo Samuel, capítulo 7. E a última seria a aliança em Cristo, obviamente, Jeremias 31, 31, como já mencionamos, também condicional, e a promessa é de perdão definitivo e transformação interior. 7. O que podemos falar de 7 na Bíblia? Hoje, um número absurdo de coisas, né? Muitas coisas em relação a 7. Mas vamos falar só de coisas que a gente pode relacionar com a estrutura, como a Bíblia é apresentada, para ficar mais fácil. Eu gostaria, por exemplo, de mencionar essas 7 igrejas de Apocalipse e queria já começar dizendo que há várias maneiras de interpretar estas igrejas. O primeiro tipo de interpretação seria literal, desculpa, e histórica. Não é? Eram igrejas reais do século I com problemas e virtudes concretos. Outra maneira de interpretar é fazer já uma aplicação, não é, espiritual dessas igrejas em nossas vidas agora. Né? Elas representariam tipos de igrejas e crentes em qualquer época, né? E uma terceira maneira de apresentar essas igrejas seria a maneira histórico-profética. Elas representariam, então, 7 períodos sucessivos da história da igreja. E é desta maneira que eu gostaria de usar o número 7 aqui é para ficar mais fácil. Então, você vai lembrar das 7 igrejas de Apocalipse, elas ficam ali onde hoje é a Turquia, e vamos ver o que elas representariam, ou o que elas representam dessa maneira de interpretar, ok? Então, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que vai do ano 30 depois de Cristo até o ano 100 e é chamada de igreja apostólica porque havia ali um apóstolo vivo ainda, né? E é, esta igreja, ela seria a igreja desejável, o período dos apóstolos e da fundação da igreja, marcado pela fidelidade doutrinária, mas com o esfriamento do primeiro amor. Então, essa igreja marca este período da história, a igreja onde ainda havia um apóstolo vivo. Então, morreu o apóstolo, começa um outro período. Agora, a igreja de Esmirna seria a igreja que representaria esse período do ano 100 depois de Cristo até o ano 313, e ela marca a igreja perseguida. Houve inúmeras perseguições por vários imperadores romanos, Nero, Adriano, né, Domiciano, vários outros. Né? Inclusive, Adriano até mudou o nome da região ali para Palestina e o nome de Jerusalém para a Hélia Capitolina. Então, essa época, ou essa igreja, representa uma época em que a igreja foi muito perseguida. Então, aqui é a igreja perseguida. Era das perseguições romanas, né, do martírio e da pureza doutrinária sob sofrimento. Logo a seguir, vem então a igreja de Pérgamo, e ela representaria a igreja de Constantino. É completamente diferente agora, né? Então, Constantino, ele se converte ao cristianismo, né? Aliás, ninguém sabe de fato se ele se converteu, porque isso não é marcado em canto nenhum, porque ele nunca foi batizado, né? Mas diz aí a história, né, que ele então se converteu, viu um sinal no céu de uma cruz e uma frase que dizia que ele seria vitorioso com esse sinal. Bom, esse período então vai de 313 a 590 e inicia
é o início da união entre igreja e Estado após Constantino. Nós sabemos hoje, crentes, que essa união não deveria existir, não é? Igreja é igreja, Estado é Estado, a gente prega essa separação. Mas ali nasce, então, dá o início dessa união com tolerância ao sincretismo e compromissos espirituais. Podemos falar sobre isso mais especificamente. O ponto agora é só mencionar essas 7 coisas que você pode lembrar. Então, lembrando que os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã, conforme essa terceira maneira de interpretar que nós mencionamos aqui agora há pouco. Então, a quarta igreja seria Tiatira, ela representaria esse período que vai de 590 a 1517, que é a igreja da Idade Média, não é? Que tem uma predominância do sistema eclesiástico medieval, mas com corrupção doutrinária e também com um remanescente fiel. Não é? E a próxima igreja seria a igreja de Sardes, que vai de 1517 até 1700, e ela caracterizaria aí a época da igreja da Reforma, o retorno às escrituras e a justificação pela fé, porém com risco de formalismo e morte espiritual. A mais interessante dessas igrejas seria a igreja de Filadélfia. Ela marca um período de ouro do cristianismo, que vai de 1700 até 1200, e nesses 200 anos a igreja fez muita coisa, houve uma grande expansão missionária, grandes avivamentos, né, e fidelidade à palavra. Por isso, essa igreja representa a época da expansão missionária, a igreja missionária, que vai de 1700 até 1900. E, por último, nós temos uma igreja com muitos problemas, a igreja de Laodiceia, que vai de 1900 até agora. Essa é a igreja apóstata dos últimos dias, não é? A igreja do juízo. É aquela igreja em que o Senhor Jesus Cristo não faz parte dela. Ele está do lado de fora, ele bate na porta, não é? E quer entrar. Então, essa igreja é marcada por autossuficiência, é, é, a palavra, nem sei se existe em português, né? É estar morno, né? Espiritualmente, e afastamento da centralidade de Cristo. É uma igreja, obviamente, sem Cristo. Cristo não é o ponto central. Tem tudo nessa igreja, não é? Tem dança, tem teatro, tem, sei lá, qual é o nome daquelas coisas que a gente faz, né? Aquelas competições, esqueci o nome agora, não é? Gincanas, né? Gincanas, competições, tem tudo. Só não tem o Senhor Jesus Cristo. É a característica da igreja do fim dos tempos. Vamos pular aqui o número 8 e o número 9. Eu tinha muita coisa para falar, mas resolvi não falar agora porque vai chocar com outro assunto que vamos falar. Mas número 10 lembra bem os 10 períodos históricos em que poderíamos dividir aqui o Velho Testamento, a linha do tempo, né, do Antigo Testamento. O primeiro período poderíamos chamar de período primitivo, que caracterizado ali pela criação, né, vai de Abraão até Gênesis 11. O livro de Jó também está incluído ali, porque é um dos livros mais antigos da Bíblia. Depois temos um segundo período que vai mais ou menos ali da época de Abraão até Moisés, Gênesis 12 a 50, estaria aí essa história, chamado também de período patriarcal, o período da aliança, né? Depois tem o período do Êxodo, que vai ali de 1446 até 1406 a.C., né? Onde a lei é dada para Moisés ali no Sinai, então é marcado pela liderança de Moisés, e essa história aparece no Pentateuco. Depois tem a conquista de Canaã, e nós temos nesse período eh, a liderança de Josué como uma marca registrada, não é? Vai de 1406 a 1390. Depois tem um quinto período, o período dos juízes. Esse talvez é o período mais difícil de Israel. É um período onde não havia liderança nenhuma, e o livro dos juízes menciona que naquela época as pessoas faziam o que vinha na cabeça, porque não havia rei em Israel. Vai até o ano 1050 antes de Cristo. Depois tem o sexto período, que é o período do Reino Unificado, que vai de 1050 até 931, onde a monarquia é estabelecida. Tem a ascensão de Davi e também tem a queda de Salomão nesse período, né? Aí tem o reino dividido, que é um outro período, é o sétimo período, que há uma grande, como é que se diz? Uma intensificação da atividade profética, como já mencionamos anteriormente.
através de Elias e Eliseu. Lembrando que quando tem milagres, sinais e milagres, julgamento ali também aparece, como apareceu na época de Moisés ali no Egito. Então, esses profetas de Israel, Elias e Eliseu, são os representantes dessa época do reino dividido. Depois, claro, os irmãos sabem que em 722 o reino do norte cai na mão dos assírios. Em 586 também Judá cai na mão dos babilônios, mas Judá sobrevive, né? Ele volta. Então, ali é a época do reino remanescente, o oitavo período. E o nono período é o do cativeiro babilônico, é o julgamento de Deus. Deus permite que o povo saia de uma terra onde Deus era adorado, a terra santa, a terra separada por Deus para colocar o seu povo, e Deus agora permite que eles sejam levados para uma terra estranha, onde o Senhor não é adorado. Mas, obviamente, Deus tem misericórdia e os traz de volta, e é o tempo da restauração, portanto, o décimo período, que vai de 538 até mais ou menos o ano 400, e os judeus, então, retornam do cativeiro para a terra deles. Então, assim, nós temos os 10 períodos históricos. Vocês podem parar aí a tela se quiser, dar uma olhada, gravar, não é? Tirar uma foto e salvar aí. Mas eu vou mandar, eu vou, aliás, preparar um PDF para vocês, com tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Então, aqui está o resumo, portanto, da arquitetura divina das Escrituras. Meu muito obrigado a todos vocês. E eu espero vê-los, então, ainda hoje à noite, né? E a gente vai então discutir no nosso Google Meet o que foi apresentado aqui, tá bom? Então, até lá. Deus abençoe.